Agora a gente tem entrevista importante aqui no CNN 360. Nós vamos falar sobre o processo de reestruturação do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No começo da semana, a coordenadora da área que monitora o desmatamento da Amazônia, Lúbia Vinhas, foi exonerada do cargo. A gente vai falar sobre essa mudança e sobre outros assuntos que são aí relacionados ao INPE com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro Marcos Pontes. Ministro, muito boa tarde. Agradeço a presença do senhor aqui. Pergunto se o senhor nos ouve com clareza. Alto e claro. Obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. Ministro, eu acompanhei aqui as notas, as informações prestadas pela pasta sobre a mudança, a saída dessa servidora. O que a pasta informou, seu ministério, é que ela vai ser aí utilizada, realocada em uma estrutura, porque vocês estão reestruturando o INPE. Ok. Ainda assim, eu gostaria de saber se o senhor não se preocupa com essas movimentações ou com o excesso, talvez até excesso, de desconfiança que se tem das ações da pasta, do senhor ou mesmo do INPE, por conta da crítica que já se alastrou, virou um problema, inclusive, para a imagem do Brasil no exterior, da gestão que se faz do desmatamento, da gestão que se faz do combate ao desmatamento na Amazônia. Essas mudanças que o senhor está prevendo aí vão ter algum impacto? Podem ajudar o Brasil a melhorar a sua imagem lá fora no que diz respeito à Amazônia? E, claro, também a apurar melhor seus instrumentos de controle? Olha, excelente pergunta, Daniela. Realmente, essas mudanças no INPE, elas são há bastante tempo esperadas, elas vão ajudar e muito, né, a melhorar a gestão interna do INPE, lembrando que o INPE já perdeu uma boa parte do pessoal, a gente tem falado sobre isso, da necessidade de reposição de pessoal técnico, e essa reestruturação ela permite maior eficiência do funcionamento interno, da questão de orçamento e pessoal. Além disso, ela também coloca projetos em prioridade. E dentre esses projetos em prioridade, nós temos o primeiro deles é justamente o projeto de monitoramento de desmatamento e alertas de desmatamento. Então, isso engloba o PRODES, o DETER e o TerraClass. O segundo deles é um projeto ligado às queimadas, que também monitoramento, todo mundo tem acompanhado isso. O terceiro é o que nós chamamos de BIG, que é uma base de informações georreferenciadas. Esse é novo e amplia as capacidades do INPE também. E o quarto é o Impacta Clima, é um projeto que também tem essa finalidade de monitoramento de mudanças climáticas, também amplia as funções do INPE. Então, com essas modificações, o INPE vai cumprir a sua função, né, nesse setor, que ele cumpre outras também, na parte de sistemas espaciais, etc., com muito maior qualidade e muito maior precisão. Inclusive, desde fevereiro, nós temos o DETER Intenso, que também já foi criado pelos próprios servidores técnicos que trabalham no DETER, são mais de 40 deles, e, diga-se de passagem, essa equipe continua perfeita, inclusive o coordenador, toda lá, normal. Eles criaram também o DETER Intenso, que ajuda, por exemplo, o tempo de passagem, né, no mesmo local de um satélite, que antes era 5 dias, agora a gente reduziu para 1 dia. Bem, ministro, ele questionava a respeito de uma fala do vice-presidente Hamilton Mourão, na qual ele dizia: os nossos mecanismos de monitoramento são péssimos. É isso, ministro, o que temos hoje disponível é péssimo? Eu acredito que, quando ele falou isso, talvez o contexto tenha sido um pouco diferente, mas nós temos um sistema de monitoramento, diga-se de passagem, bastante elogiado no exterior. Vem muita gente do exterior aprender aqui no Brasil como nós fazemos esse monitoramento. São sistemas consolidados, né? Nós temos o PRODES, que ele faz uma consolidação dos dados, dos alertas de desmatamento dados pelo DETER. Então, tem uma diferença aí. O DETER ele faz alerta de desmatamento em tempo muito mais curto, para que as tropas de solo, vamos chamar assim, possam ir e combater esse desmatamento. E o PRODES, ele faz uma compilação de todos esses dados, aí sim é desmatamento,
né, compilado uma vez por ano. O DETER, por exemplo, com o DETER intenso, nós reduzimos o tempo de passagem, né, de 5 dias no mesmo local para 1 dia, que é um tempo muito bom. Né, imagina o que pode acontecer em 1 dia, né, em termos de uma mesma região ali. Além disso, só para lembrar que no DT nós usamos, além do Cibers, né, o satélite que nós temos com a China, nós usamos o Landsat 8, nós temos mais 3 satélites de outra categoria, né, do Sentinela, o Sentinel-1, que ele é radar, o Sentinel-2A e 2B, né, os dois eles são no âmbito visual, né, no aspecto visual. Além disso, nós temos agora o Cibers 4A, que nós lançamos com a China em dezembro, já com os testes feitos no espaço, ele já está operacional, o que vai aumentar em muito a nossa capacidade, inclusive em termos de resolução, vai para 2 metros de resolução. E nós temos já pronto no INPE para lançamento, né, o Amazônia 1, que é um satélite nacional, né, feito com tecnologia nacional por empresas nacionais, pelo nome que dá para entender para que ele serve, né, focado para a Amazônia e outros biomas, mas ele é construído, desenhado para isso, que ele vai ser lançado com a Índia no começo do ano que vem. Era para ser lançado agora em setembro, teve um atraso por causa do Covid e tudo mais, mas no começo do ano, em janeiro ou fevereiro, nós vamos ter esse outro satélite participando. Isso nos dá, além da capacidade dos nossos técnicos, que comprovadamente muito alta, né? Então isso nos dá uma precisão e vamos dizer assim, uma segurança de dizer que os nossos dados são muito bons. Ministro, eu não sei se celebro a alegada precisão dos dados ou se choro porque os resultados que eles nos apontam não são bons, né? Nós tivemos o 14º mês aí seguido de registro de alta no desmatamento na região da Amazônia e a gente está registrando os maiores números desde 2016, salvo engano. Então, assim, como é que o senhor vê onde é que está o problema? Se o problema não é de diagnóstico, já que, segundo o senhor, os números estão mais do que apurados e são absolutamente confiáveis, o problema é de ação? O governo não está conseguindo combater o desmatamento, ministro? Veja bem, esses dados do DETER, a gente chama de dados de alerta de desmatamento, eles foram desenhados, né, esse sistema foi desenhado justamente para que dê, vamos chamar assim, as tropas de solo, né, IBAMA, ICMBio, e o restante, eu não conheço muito o lado do combate no solo, né, os dados suficientes e as áreas para que sejam enfrentados. Hoje nós tivemos a reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. E nessa reunião foi feito um trabalho muito intenso, muito bem feito, diga-se de passagem, pela vice-presidência, em associação, né, com diversos ministérios em áreas específicas, em eixos específicos, e foi delineado, então, um plano de combate ao desmatamento. Aí sim, a participação do Ministério, ela se dá tanto no monitoramento, que são esses dados que nós fornecemos através do INPE, e também em associação com o Ministério da Defesa, com o Sensipan, e também uma outra parte importante de participação do Ministério com relação ao desenvolvimento sustentável da região. Então, é necessário que nós tenhamos ciência, pesquisa dentro da região, e nós temos ali 3 institutos importantes, né? Um é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que fica em Tefé, o outro é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, e o Museu Guild, né, em Belém. Esses 3 institutos que têm uma capacidade gigantesca de conhecimento da região e do tratamento de ecossistemas de produção sustentável. Então, só que agora, com a potencialização da participação, por causa do Conselho, de vários ministérios trabalhando juntos, eu tenho uma expectativa muito grande que nós tenhamos sucesso, não só na redução do desmatamento, isso acontece, eu estou fazendo isso aqui porque isso acontece numa parte bem específica ali, né, de entrada desse desmatamento, quanto no desenvolvimento sustentável da região como um todo, com a participação de todos esses ministérios. Então, efetivamente, realmente, os números não são bons, isso é evidente. Agora, o importante é que providências estão sendo tomadas, né, e com esse trabalho sendo feito em conjunto,
nos próximos anos a gente vai ter uma redução expressiva desse desmatamento. Ministro, queria uma avaliação sua, porque sabemos que o problema do desmatamento não é de hoje, não é desse governo, é um problema que é anterior a isso, com números sempre alarmantes. Na sua avaliação, houve muita demora para agir no combate ao desmatamento? Olha, como você disse, esse é um problema que segue já há muito tempo. E quando você olha ali dentro da Amazônia, se você observar as comunidades vivendo ali, e você vê que esse é um problema complexo, é um problema que não envolve só, né, a questão do desmatamento. A gente tem a questão de diferenças sociais, a gente tem a questão de educação, de saúde dentro da região. Até pouco tempo eu tinha aqui comigo também a parte de comunicações, que é outro problema, de como levar comunicações para aquela região. E nós passamos para o ministro Fábio, né, um programa muito interessante, muito importante, que é conexão com fibra ótica através dos rios da Amazônia, com 10 mil quilômetros de fibra ótica. Nós já iniciamos esse processo, tem orçamento para isso, eu também passei para ele esse orçamento, são mais de 500 milhões investidos nessa área, que vai permitir conexão de internet para a educação, vai permitir para a parte de saúde também, a parte de dados, no momento telemedicina, no futuro espero que seja possível também telemedicina. E isso tem que ser feito tudo integrados. Então, quando eu falei das pesquisas para conhecer a biodiversidade e como esse conhecimento de biodiversidade pode se transformar em recursos para a região de uma forma sustentável, estou falando de desenvolvimento de fármacos, cosméticos e outros conhecimentos, nós temos um potencial gigantesco. E tudo isso colocado em conjunto tem que ser analisado na forma de desenvolvimento sustentável. E lembrar que na ONU para Desenvolvimento Industrial, essa é uma área muito incentivada, na organização que eu também trabalhei um tempo. Às vezes a gente fala de desenvolvimento sustentável, parece uma coisa simples, mas não é. Quando você junta a necessidade de desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social e a preservação ambiental, é um tripé que precisa ser colocado com muita estratégia. E é isso que eu tenho visto agora no governo Bolsonaro, através da vice-presidência com o Conselho Nacional da Amazônia Legal, essa possibilidade muito clara agora de se reduzir esses números e fazer de uma forma que seja perene. Né? Essa é a parte importante, não seja só alguma coisa paliativa que reduz um pouco e depois retorna o problema. Então é importante que seja feito um trabalho realmente forte. Ministro Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Inovação, muitíssimo obrigada. A gente sabe que o senhor abriu uma janelinha curta e estamos aqui, então, respeitando o prazo que a gente tinha para falar. Muitíssimo obrigada, desejo um bom trabalho e uma boa sorte para o senhor. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e lembrar que qualquer momento pode entrar em contato aqui com o Ministério, www.mcetic.gov.br, estamos à disposição. Obrigado.